rotina de trabalho? E tá começando vamos lá. Bom, eu sou Letícia Menezes, sou mulher, sou branca, tenho uma cara característica que eu tenho deficiência física, uso andador, tenho cabelo cacheado grande, pouco abaixo dos ombros, cacheados e estão soltos hoje e uso armação marrom de óculos. Estou com uma camiseta preta escrito no peito sorri com as cores vermelho, laranja e amarelo. Meu nome é Adriano, eu sou um homem, tenho cabelo preto, curto, uso óculos com armação vermelho escuro, também estou usando uma camiseta preta, escrito sorri, e no peito com as cores vermelho, laranja e amarelo. Terminou? Já. E a gente está hoje com a Juliana. Por favor, se apresente. Obrigada, Letícia. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Juliana. Vou me autodescrever. Eu sou uma mulher parda, de cabelos cacheados, crespos, de cor castanho. Eu uso hoje um óculos com cor mais ou menos bege. Estou vestindo uma camiseta azul escura, com os florais no peito, escrito calmaria. E eu estou com uma calça preta e sandálias pretas. Eu queria fazer uma pergunta. O que é curadora? O que é curadora? Bom, eu acho que curadoria, ser curadora depende do que você trabalha. No meu caso, eu trabalho com audiovisual. Então, curadora é a pessoa que vai olhar para esses filmes, para diversos tipos de filme, e vai selecionar esses filmes dependendo do projeto, do que vai ser feito no projeto. Por exemplo, meu trabalho de curadoria para festivais e mostras de cinema. A gente abre inscrição para várias pessoas colocarem os seus filmes, escreverem os seus filmes. Esses filmes chegam um monte de filme, eu vou lá, vejo todos esses filmes e eu escolho o filme dependendo do que é essa mostra. Por exemplo, mais exemplo ainda, um filme de mostra de filme infantil. Aí chega um monte de filme, eu tenho que selecionar todos os filmes que têm linguagem infantil e para onde que vai esse lugar, esse que é o olhar, é isso que faz a curadoria, é um olhar específico e seleção dessas obras. Tá entendendo? Não. Mais ou menos? Não. É isso que faz um curador. Então fala pra gente, pro público, com que você trabalha lá e qual é a formação que você teve para estar nessa jornada sua. Com que público que eu trabalho? Também depende, mas basicamente hoje eu estou trabalhando com um público que a gente chama que é de impacto social. Eu trabalho tanto com a minha produtora como na distribuidora que eu trabalho, de duas maneiras. E sempre são públicos que tem um desejo de fazer alguma mudança social no mundo. É esse público que eu trabalho hoje em dia. E você perguntou a outra, que é como eu comecei. Se formou, qual a profissão que você seguiu para chegar aí? Sim. Então, quando eu comecei nisso,
na verdade, foi um desvio de rota, assim. Eu comecei trabalhando na publicidade com 16 Nossa! anos. Trabalhei com 16 anos, foi meu primeiro trabalho. Entrei numa agência de publicidade. E lá eu fui me interessando muito para essa área do audiovisual, da produção de comerciais de TV, né, de propaganda de TV. Mas ainda não me preenchia, porque é isso, a publicidade ela é feita para a gente consumir algum produto, né? A gente vê na TV e tem vontade de comprar aquilo ali. Isso não me preenchia, mas eu gostava da linguagem do vídeo. E aí eu falei, nossa, eu acho que eu vou gostar de fazer cinema. E eu também nessa época eu já ia muito no cinema, eu alugava muitas fitas de vídeo, não sei se vocês sabem o que era que tinha no videocassete. Eu gostava muito de assistir filme. Então, aí eu falei, não, acho que eu quero ir para o cinema. E nessa época, eu gostava muito de cinema de ficção brasileiro, isso que as histórias são, vamos dizer, inventadas, que temos atores profissionais. Eu gostava muito disso. Mas, também por um acaso, eu fui fazer história de graduação. E história trabalha muito com o quê? Com o fato real, aquilo que aconteceu, certo? Que está documentado ali. Sim. E aí eu quis juntar as duas coisas, entre trabalhar com o fato real e com o cinema. E aí as duas coisas é o documentário. Então eu comecei a trabalhar com documentário, e aí terminei a graduação, fui para a Argentina para fazer uma pós-graduação em cinema documentário, e foi lá que eu comecei a produzir, foi lá que eu comecei a ter contato com essa área, daí aí foi. Então eu fiquei sabendo que você ganhou um prêmio. Você ganhou algum prêmio internacional, alguma coisa? Sim, recentemente eu ganhei um prêmio na Espanha para desenvolver a minha produtora. Porque minha produtora, como eu falei para vocês, é de impacto social, trabalho com pessoas que querem fazer a mudança no mundo, sabe? E aí a gente ganhei esse dinheiro e ganhei também mentoria de pessoas especializadas para desenvolver essa produtora e fazer projetos nesse sentido. Foi esse prêmio que eu ganhei nesse momento, foi em 2021. Como chama sua produtora? A minha produtora se chama Galápaga Filmes. Galápaga em espanhol é uma tartaruga. O logo da minha produtora é o olho de uma tartaruga que fecha e abre assim, como se fosse uma lente de uma câmera de cinema. Nossa, gente, inovador! Sim. E você só faz documentário? Sim, eu só trabalho com documentário, não trabalho com ficção. Eu tive uma experiência na época da faculdade de fazer um curta de ficção, e foi, assim, pra mim, foi bem legal, mas ao mesmo tempo é isso, eu não gostei porque muita gente, na ficção é muita gente que trabalha, é uma equipe enorme, muito especializada, cada um faz uma coisa, tem uma pessoa que trabalha só com a lente da câmera, outra que só liga a câmera, é muita gente para fazer muita coisa. E eu não gosto muito disso, eu gosto de trabalhar com pouca gente, né? Equipes que a gente fala que são enxutas, são menores, e trabalhar com pessoas reais, ir nos espaços e me envolver com as situações, com os acontecimentos e gravar situações reais. Eu gosto disso, eu gosto de documentário. A gente ia perguntar qual seria a sua preferência de filme, mas pelo visto é documentário. Então. Exato. A gente ia perguntar se você assistia muita série, muito filme, mas pelo visto é documentário que você gosta. Sim, eu também assisto série e assisto ficção, não que eu só assisto documentário. Eu também assisto, vou no cinema assistir ficção, gosto muito de assistir ficção, gosto de assistir série também, da Netflix, da Globoplay, tudo isso. Mas o que eu gosto mesmo de produzir é documentário. E você dirige, né? Teve que fazer algo além para dirigir, ou você fez suas
dizer, de uma linguagem do cinema, né? Aquilo lá que a gente conta uma história e tudo mais. Agora, o que eu tenho feito muito são projetos de, claro, eu faço série audiovisual, faço vídeo audiovisual, mas muito mais voltado para institucional. Né? O que é o institucional? É falar sobre certos lugares. Eu tenho trabalhado, por exemplo, eu fiz institucional, ultimamente fiz uma série para a Acnur, que é a agência da ONU para refugiados. Então, eles falam das temáticas que a gente... É por encomenda, eles me falam a temática que eles gostariam. Eu realizo o projeto, faço o roteiro, faço a direção, faço a gravação, edito, a gente edita, tem uma equipe. Nesse momento que eu falo que é uma direção, eu acho que é mais uma realização do que uma direção. É uma realização que eu tenho feito audiovisual nesse sentido, mais para não é para empresa, mas para organizações sociais eu faço esse tipo de trabalho. Agora, uma direção cinematográfica, audiovisual, de contar uma história, em que vá para um festival, que vá para uma Netflix, que vá para uma Globoplay, eu não faço. Eu, como diretora, o que eu trabalho é em projetos em outros lugares para esses tipos de filmes. Agora, por exemplo, eu estou fazendo assistência de direção. O que é? Não sou eu que vou lá na frente falar com as pessoas. Eu só que estou apoiando os diretores nessa função. Estou fazendo uma assistência de direção de um filme, de um longa-metragem, que a gente gravou, que a gente ganhou um dinheiro do governo federal agora. E a gente está gravando desde o começo do ano sobre os estudantes indígenas da Unicamp. E eu sou assistente de direção. Então eu estou apoiando, são dois diretores que estão fazendo esse filme. Eu apoio eles na parte artística também nisso. Do tipo, eu falo com as pessoas com quem estão gravando, eu dou muitas ideias, a gente senta na mesa e propõe o que a gente vai gravar. Agora a gente vai entrar numa etapa de edição. Eu estou vendo todo o material que a gente gravou e vamos dizer, filtrando as partes importantes para chegar para os diretores. É um trabalho também muito criativo, mas não sou eu que tenho a decisão como o diretor tem. Né? Então, eu faço esse papel de direção ainda. Estou fazendo um papel, vamos dizer, de assistência. O assistente é isso que faz, né? O que é um assistente no escritório? Ele vai lá organizar a papelada para a pessoa que vai chegar ali, vai assinar, vai saber, você vai contar um pouco para a história para o diretor ali, para adiantar o trabalho dele. É um pouco isso. Eu estou fazendo nesse momento, nesse projeto atual que eu estou gravando. Fui em julho, viajei o mês todo. A gente está gravando aqui na Unicamp, diversas situações, mas a gente foi para 3 aldeias indígenas e eu fui também, foi muito, muito interessante, prazeroso, uma experiência única. Pode contar um pouquinho? Posso. Eu fui para o Xingu. Xingu é uma aldeia indígena que fica lá no Mato Grosso, é bem no começo, vamos dizer, na porta da Amazônia. É uma aldeia indígena muito típica, em que lá estão todos os indígenas lá com suas tradições. É bem longe, nós viajamos muito para chegar nesse lugar. Não tinha internet, não tinha nada, não tinha energia, não tinha banheiro, não tinha nada. É para você ver como eles viviam lá, foi bem intenso, muito frio e tudo mais. Comer peixe só, não tinha nada disso lá. As crianças. Depois de lá nós fomos para o Pernambuco, numa aldeia lá no Pernambuco, uma aldeia já urbanizada, que a gente fala é uma aldeia que fica dentro da cidade. Então eles já convivem como nós, assim, com todas as nossas questões, mas preservam muito da tradição lá. Essa aldeia é a única aldeia indígena que ainda mantém a língua original viva, que é o Iatê. A gente gravou um karaokê em Iatê, as pessoas cantando em Iatê, é muito legal. Depois a gente foi para a Amazônia, para Manaus, para uma cidade próxima de Manaus também. Conheci o Rio Negro, que é uma das coisas mais lindas. Essa cidade tem a cidade conhecida pelos bolos cor-de-rosa. Conheci a Amazônia, a cultura da Amazônia, entrar no rio, gravar dentro do rio com a floresta amazônica. É uma coisa que é deslumbrante e, enfim, foi uma experiência incrível. Está sendo uma experiência incrível. Amanhã, por exemplo, a gente volta a gravar, vamos gravar aqui na Unicamp de novo. O filme ainda está na finalização da gravação e a gente vai entrar na edição agora. Vai entrar na edição agora, esse filme atualmente. Você gosta mais?
várias etapas, né? Você gosta da edição ou você gosta de quando você está editando, por exemplo, ou gosta de outros processos? Pois pra mim é difícil dizer qual processo que eu gosto mais, assim, porque eu realmente aprendi pela necessidade, talvez, de fazer todos os processos, desde criar um projeto, escrever um projeto de filme, né, de série, do que for, até produzir isso, ir lá, gravar a câmera. Eu fiz vários cursos para também saber mexer em câmera, saber mexer em luz, tudo isso por uma necessidade, também fiz isso. Também tenho feito roteiros também para gravar, também tenho me especializado nisso. Também edito. E também gosto de editar, eu acho que é bem gostoso editar, assim, porque é um processo, pelo menos no documentário, é um processo muito criativo que se transforma também muita coisa que se produziu, né? Diferente da ficção, que tem aquele roteiro, que gravou as cenas e depois lá na edição a gente vai pôr a cena certinho do jeito que foi pensado lá no começo. No documentário tudo isso muda, porque depois que a gente grava a gente vê também o que a gente fez e a gente vai criar uma história a partir daquilo ali. E ultimamente, vamos dizer assim, desde o último ano, eu entrei para trabalhar numa distribuidora de filmes, como eu contei para vocês anteriormente. O que é uma distribuidora de filmes? É um lugar, né, contei para vocês lá na sala, é um lugar em que chegam os filmes e a gente tem que levar esses filmes para serem vistos. Então, o que eu tenho feito agora? Estudado muito isso, estudado muito os filmes que chegam pra gente, o que eles podem trazer para as pessoas e levar esse filme para diversas pessoas, né? É muito difícil escolher esse tipo de filme ou é tranquilo? É difícil. A gente está no processo difícil porque tem muita produção hoje em dia. As pessoas estão produzindo muito, né? Sim. E aí elas querem ser vistas, né? Você acabou de fazer um curta-metragem, um documentário, não é verdade? Sim. E aí você, qual é o seu desejo? Que as pessoas vejam. Vejam o filme. Você não quer colocar seu filme, a gente fala, na gaveta. Você não quer guardar ele no guarda-roupa e ninguém vê o seu filme. Você quer que as pessoas vejam o seu filme, falem sobre o seu filme. Então o que é a nossa tarefa? Pegar o teu filme e falar, olha, Letícia, a gente tem essas pessoas que poderiam se interessar pelo esse filme. Vamos levar esse filme para elas assistirem. A gente faz essa ativação. A gente fala ativação, a gente ativa o filme. Para ele ficar ativo, ele não ficar passivo, ele não ficar dormindo, ele ficar ativo, ficar circulando entre os lugares. É isso que a gente faz. E aí chega muito filme pra gente. Muita gente quer que a gente faça esse trabalho. Que é importante. Só que a gente não tem essa capacidade toda. A gente não tem, a gente fala braço, né? A gente não tem a capacidade, tanto tempo, não tem tanto recurso para pegar tanto filme. Então a gente escolhe geralmente 1 ou 2 filmes por período e trabalha com esses filmes apenas. Né? Vocês têm algum critério para escolher ou não? Tem. O critério que a gente escolhe é o critério que a gente fala que é de impacto social. Que aquele tema que o filme está tratando, ele pode, na sociedade, pode ter mais interesse. Por exemplo, vocês viram um filme agora, segunda-feira, recentemente. Sim. Ele é um filme que fala sobre o que a gente fala de negritude, sobre o movimento negro. Sim. Foram os negros lá que fizeram a história do movimento do soul e tudo mais. O que é isso? Esse é um assunto que está muito importante hoje na sociedade, a gente pensar sobre isso. Né? De onde vem essa história do Brasil, né? Como surgiu os ritmos lá. Os ritmos, todos isso. Isso está muito interesse para o Brasil hoje em dia. Então a gente selecionou esse filme por conta disso. Também traz um pouco de cultura também, né? Como isso foi importante para eles também, fazer a dança, o ritmo, porque acabou unindo todo mundo também. Depois... Sim. A música, né? Que eu
está trabalhando, a gente está trabalhando, é um filme que fala sobre o aborto, o direito da mulher poder abortar quando o feto, quando o feto, porque não é um filho, né? Quando o feto, ele não tem vida. Quando o bebê, ele já está morto na barriga da mãe. Sim. E no Brasil, a gente não tem o direito de abortar. Então, é um outro filme que a gente está trabalhando, que chama Incompatível com a Vida. É um outro filme. E a gente está levando esse filme para esses lugares para as pessoas falarem sobre esse filme. E, em breve, nós vamos trabalhar um filme sobre os deficientes. Né? E aí, é muito interessante, sobre a sexualidade das pessoas com deficiência. Né? Que quase ninguém fala disso, é um tabu, não é? E aí, a gente vai trabalhar esse filme no mês que vem, e aí vem novidades. E aí, por isso, é um tema que está muito... As pessoas estão muito interessadas em vocês, em saber, né, como vocês estão, como vocês vivem, né? Sim. Então, a gente vai levar esse assunto para esses lugares, para as pessoas falarem, né, discutirem sobre esse filme. A seleção, mais ou menos, o critério é esse. Você já trabalhou com pessoas com deficiência, já? Já. Já trabalhei. A oportunidade foi, né, com a FEAC, né, que me convidou o ano retrasado, 2021, para a gente fazer um trabalho só com organizações sociais com deficiências, né, com usuários com deficiências. E aí eu tive a oportunidade de circular entre as organizações e trabalhar com elas numa oficina de cinema. E a Sorri foi uma delas, que nós fizemos 2 vezes aqui o projeto, e foi bem legal. Além da Sorri, as outras ONGs eram parceria com a FIAC mesmo, né? Era parceria com a FIAC, sim. E antes, você teve algum contato ou não? Com deficientes? Olha, não. Bem sincera, na minha família, né, no âmbito pessoal, não tive. Na realidade, para dizer para você, eu tive na faculdade, eu tinha uma pessoa, uma mulher com deficiência visual e cega, né? E eu lembro que tinha uma bolsa da faculdade para alguém da turma que poderia fazer as leituras dos textos para ela, porque a gente tinha que ler muito texto na faculdade, e ela tinha uma bolsa, um dinheiro que se pagava para essa pessoa da sala, né, que no começo, quando eu entrei na faculdade, se ofereceu para a sala toda, e aí uma das meninas quis ser essa pessoa, né, e ela recebia esse dinheiro, e ela fazia as leituras, os acompanhamentos junto com essa pessoa que era cega, né, e aí foi o contato que eu tive com essa pessoa, assim, mas não foi um contato muito próximo. Então, mas foi o único contato que eu tive. Na família eu não tive contato com pessoas com deficiência, assim. Nem deficiência física, nem que é talvez o mais comum também, né? Uma pessoa com deficiência física. Qual faculdade você fez? A faculdade eu fiz a Unesp de Assis, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp de Assis. Você sempre quis, sim, e como você falou, você fez jornalismo primeiro, né? Você sempre quis essa área ou foi mudando ao decorrer? Não, só corrigindo, né? Então, de graduação eu fiz História. Eu fiz História, certo? Imagina, eu fiz História. Assim, desde que eu entrei, quando eu fiz técnico em publicidade e eu entrei para trabalhar na agência de publicidade e aí eu fui me interessando pela área do vídeo, né? Da gravação de comercial, que passava na televisão e tudo mais. E aí eu gostava muito, né, do cinema. E eu já queria fazer cinema na faculdade. Mas as particulares eram muito caras, elas continuam sendo muito caras no Brasil. Continua. E aí eu comecei a prestar as faculdades públicas. Só que as públicas também são muito difíceis de passar.
bem difícil. É Bem procurado, né? É bem procurado. Na verdade, é bem procurado, tem poucas vagas, né? Medicina tem mais vagas, então tem mais chance de você entrar. E aí eu fiquei tentando a universidade pública, né? E aí deu que eu consegui passar em história e fui fazer história porque eu já tinha uma propensão de gostar do documentário. E aí eu falei, nossa, vou fazer história porque eu acho que vai me ajudar a fazer documentário. E aí fui que eu fui fazer história. E aí depois da faculdade de história, que é aí que eu fui fazer uma pós-graduação em cinema. E aí foi que eu realmente comecei a atuar com o cinema. Nossa, que demais! Que demais! Uma dúvida, várias, né? Mas vamos tirar. Sim. Você contando como você falou que vê os filmes, né? Como entrar nessa seleção? Como que eles entram na seleção? É, Por isso, eu tenho que ter um critério. E geralmente é o critério que me pedem. Por exemplo, eu fiz seleção, por exemplo, curadoria de filmes latino-americanos, que eu acho que vocês devem ter visto lá. Uma mostra de filmes latino-americanos. Que o Brasil também faz parte da América Latina, claro. Mas assim, era mais filmes que falavam espanhol, né, da América Latina. E aí, como eu tenho muito contato com pessoas, com essas pessoas, comecei a pedir filmes. Falei, gente, me mandam filmes que vocês tenham, curta-metragens, né? E aí começou a chegar um monte de filmes, as pessoas começaram a me mostrar um monte de filmes, porque elas querem ser vistas, né? E aí eu vi todos os filmes, e aí eu comecei a selecionar os filmes a partir do que a gente tinha, das exibições, né? Nessa mostra, por exemplo, a gente ia exibir num espaço aberto, numa praça. Quem são as pessoas que vão assistir o filme numa praça, geralmente? São as famílias, tem crianças. Então a gente tem que passar filme que não tenham conteúdos, né, ou de violência, ou sexual. A gente tem que ter essa ideia, né? Não vou passar um filme ali de alguém matando alguém, né, ou alguém estuprando alguém, alguma coisa nesse sentido muito forte. Então a gente fala, não, certos filmes não se podem passar nesse lugar. Então que filmes nós vamos passar? Ah, esse vai passar nesse lugar. Aí tinha um outro local que a gente ia passar, que era no Museu da Imagem e do Som. Daí a gente vai lá no Museu da Imagem e do Som e pergunta para a pessoa que trabalha ali, quem é o público que frequenta o Museu da Imagem e do Som? E aí ele vai falar, olha, são adultos, jovens, maiores de 18 anos, pessoal que já é cinéfilo, alguém que é amante do cinema. Eu falo, muito interessante, então eu posso passar um conteúdo mais forte ali, um conteúdo mais cabeção, né, que seja um pouco mais para pensar. Daí eu vou lá nesse monte de filme, vejo qual filme que é o melhor para passar nesse lugar. Esse é o critério da seleção. Depende do lugar que a gente vai levar o filme, depende do que, para que é o contexto. Outra mostra que eu fiz, que era sobre conteúdos de assuntos indígenas, temas indígenas, né, de temáticas indígenas. Então a gente pediu vários filmes sobre a temática indígena e eu fui vendo esses filmes e vendo, esse eu acho que é interessante, esse eu acho que não é interessante, para o lugar onde ia passar, que acho que era no Sesc de Paraty. Então, quem são as pessoas que vão lá assistir filme no Sesc de Paraty? Uma pessoa assim, turista, não sei, é morador da Big, vai se interessar porque ali em Paraty talvez fale mais sobre o tema da água, então vou levar um filme que fale mais sobre água, ou um filme que fala mais sobre terra. A gente vai selecionando a partir do que precisam da gente. Que nem hoje vocês fizeram uma seleção, vocês fizeram uma curadoria de perguntas para mim. Vocês não perguntaram tudo, vocês perguntaram alguma coisa específica. Sim. Né? Isso daí é um trabalho de curadoria e de seleção. Nossa, não sabia. Sim. Gente. Ai. Eu não sei os meus colegas, mas vocês
por dirigir, né? Você sabe, me acompanhou e não sobre não você fazendo tudo isso, gente. Abre caminhos, sabe, pra onde a gente acha que não é, sabe? X. Sim, é isso que eu queria te dizer, né? Eu vou dizer para vocês, né, que querem seguir. Eu sou daqui, da periferia de Campinas, né? Nasci aqui na periferia de Campinas e eu sempre tive esse sonho, né? Claro que a gente tem muitas dificuldades no sentido que a gente tem que sobreviver e a própria sociedade te impõe certas condições para você para ter uma vida, mas eu sempre tive esse sonho do cinema e continuo batalhando por ele, né? Mas fui aos poucos, fui me envolvendo, fui com curiosidade, com interesse, com ânimo de trabalhar nos lugares, claro, nem sempre foi fácil, né? Porque a gente é de periferia e não tem, né, tanto conhecimento como uma pessoa que tem condições, possibilidades de ver tudo sobre a vida. E tô indo, e agora eu acho que eu cheguei num lugar muito bom. Mas é isso, né? Eu tenho já 40 anos e agora eu cheguei nesse lugar que eu considero bom pra mim, assim, que eu faço o que eu gosto, ganho por isso, né? Não ganho mal, ganho bem, gosto do que eu assim, eu acho que existe um reconhecimento financeiro para aquilo que eu faço. E o meu desejo agora é poder que mais pessoas desse lugar onde eu estive possam também realizar o sonho delas. Então, também tem essa coisa do meu trabalho, tanto na produtora, que a gente fala que é de impacto social, como na distribuidora, são trabalhos de pessoas que querem fazer a mudança no mundo. Então, assim, faz parte de mim, do meu trabalho e também como pessoa, ter essas pessoas do lado. E você, claro que é uma dessas, vocês que estão aqui, é um lugar desse que eu gostaria muito de ajudar a chegar nesse lugar de sonho. À medida que possível, quando eu puder, vai ser esse lugar que eu vou trabalhar. Sim. Tem bastante filme feito com deficiente ou ainda é pouco ainda? Ainda é pouco. Mas o que acontece é que o que está acontecendo agora vamos dizer, no campo do audiovisual é que não só façam filmes que falem sobre a deficiência, mas que incluam pessoas com deficiência em sua produção, na sua equipe. E que tenha, né? Eu acho que assim, é legal falar, é legal também, né? Porque quase não tem, mas também que tenham pessoas dentro das equipes trabalhando com cinema. Acho que é isso que é o assunto do momento, assim. Mas não tem muito não. Não tem muito não. acho que você pode me corrigir. Acho que as pessoas muitas vezes têm medo do preconceito, né? De ser julgado por estar fazendo né? E não tem que ter, né? Eu fiz com ajuda, com ajuda não força e não só foi uma experiência muito boa, sabe? Ainda mais que eu trabalhei com meu sonho, né? Como você disse, você
me ajudou nisso. Se não fosse pelo projeto que você deu, eu não estaria com minha curta e hoje, né? Então, sou muito grata mesmo, sabe? Pois é, Letícia, eu agradeço, claro, eu acho que sim, tem um papel ali, mas talvez você faria, mas demoraria mais, né? Até você encontrar outra pessoa e tudo mais. Eu acho que isso que eu falei pra vocês, da curiosidade, do interesse, do ânimo, né? A gente tem que continuar sempre, que em algum momento vai chegar alguma pessoa que vai apoiar, né? No caso, fui eu, né? Você conseguiu agora. Sim. Mas eu também passei por essa situação, né? Claro, não comparativamente, né? Do que você estava falando do preconceito, realmente existe preconceito, né? As populações vulnerabilizadas, preconceitos para todos os grupos, né? Tanto o grupo vocês viram, de negros, de pessoas com deficiência, indígenas, LGBTQIA+, mulheres. Então, agora o que está acontecendo, as pautas da sociedade, é olhar para esses grupos e mudar esse cenário, né? Então, assim, né, cada um na sua comunidade tem sua dor, né? A sua questão. Mas eu acho que a gente está num momento muito bom no Brasil de olhar para isso, sabe? De olhar para isso. Sim. E Ju, como você falou, você já está em uma dinâmica boa no seu trabalho. O que você quer alcançar mais? Se quer. Eu ainda tenho desejos, claro. Eu ainda quero continuar, eu acho que estudando, né? E isso, tendo conhecimento, trocando, acho que é isso que me nutre, que me movimenta para a vida. Então, ainda tenho o desejo de entrar num doutorado, por exemplo, talvez entrar para dar aula numa universidade, no cinema, isso eu tenho vontade ainda. Fazer uma outra, tenho vontade de voltar para a direção de audiovisual, porque eu tenho feito a direção, né, uma realização de vídeos, vamos dizer assim, mas não tenho feito direção de cinematográfica, então tenho vontade ainda de fazer. Sim, tenho vontade ainda de fazer. Então, assim, são desejos que eu ainda tenho e que ainda vou em que em algum momento vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. Você gostaria de dirigir algum filme da Espanha ou aqui na América Latina? Eu tenho mais vontade de gravar aqui na América Latina. Na América Latina. Tenho mais vontade de gravar na América Latina. Qual assunto que você gostaria mais Abordar? Isso. Pois é, eu ainda não me decidi, mas ainda eu queria alguma coisa que tivesse com relação a mulheres, isso sim. Com relação a mulheres. Você acha que seria bastante diferente daqui do Brasil para os nossos vizinhos aqui? Acho que não. Nós somos muito parecidos, viu? Com as mesmas questões, os mesmos problemas, os mesmos desejos. Você já viajou pelo trabalho, Ju? Você já, né? Mas conta outros que você viajou para trabalho pra gente. Sim, já viajei muito a trabalho, principalmente para isso, né? Outros países aqui da América Latina. O meu trabalho, essencialmente agora, por exemplo, na distribuidora, é ter contato com outras pessoas da América Latina. Principalmente eu tenho trabalhado muito fortemente com o México, com a Colômbia agora, por conta da distribuidora, né?
Mas, por exemplo, isso, né? Eu fui para a Argentina fazer o mestrado, né? A pós-graduação, e lá eu conheci muita gente e essa amizade continua até hoje. Então, depois eu fui morar na Venezuela e aí passei por outros países também, por viagem. Então, eu tenho muito isso no meu DNA agora, assim, sabe? Do tipo, pra mim é muito importante estar com essas pessoas, trocar com essas pessoas. Então, praticamente todo dia eu tô nisso, assim. Você já morou na Venezuela? Já morei 2 anos Como na Venezuela. é? Então, na época que eu morei lá, o Chaves estava vivo, né? Vocês conhecem a figura do Chaves? Sim. Então, a figura do Chaves estava viva e eu fui convidada para trabalhar na Venezuela, para participar de uns projetos com ele, na época de cinema comunitário na Venezuela. E foi uma experiência muito interessante, porque é isso, né? Eles tinham nessa época uma perspectiva de uma sociedade, né? De uma sociedade socialista, né? Sim. De que as coisas são para todos iguais, assim. Tinha uma coisa muito generosa, muito interessante nas pessoas ali. Mas me parece que isso foi se perdendo, né? Depois que ele morreu, agora com Maduro e tudo mais, né? Tá um pouco caótico tudo isso, mas para mim a experiência foi muito interessante, da experiência comunal, né? Das comunidades, como elas se comportam, e essa coisa do cinema, de fazer cinema com essas pessoas, foi muito interessante nesse momento. Foi muito legal. Mas eu tenho uma visão muito de estrangeira, né? De que morou na Venezuela, assim, o meu cotidiano não era tão como ele deles ali. Apesar de ter passado por situações e tal, né? Mas muitas coisas eram muito baratas, mas também não é à vontade como a gente tem aqui na sociedade capitalista, que a gente vai no mercado e vai na prateleira de shampoos e temos muitos shampoos de vários tipos para todos os tipos de cabelo, sabe? Tipo, é tudo muito controlado. E aí no âmbito pessoal, o que eu aprendi é que a gente não precisa de ter tanta coisa para viver, sabe? É o capitalismo que dá essa necessidade. Olha que contradição, né? Eu saí de lá da publicidade, que cria desejo para as pessoas consumirem. Fui cair para a Venezuela e fui aprender que a gente não precisa de muito disso. Apesar de nós viemos da periferia, e a periferia também não tem tantas condições assim como a gente imagina, né? A gente acredita que, por isso, pela publicidade, pelo consumo, que a gente tem muita condição. Mas na realidade a gente também não tem, né? A gente tem uma vida também muito restrita, né? E o que faz eu sofrer, e aí que faz a periferia sofrer, né? Porque a periferia quer muito e não consegue, e aí fica nessa questão. Mas enfim, esse é outro debate. Mas aí fui pra Venezuela e aprendi que a gente não precisa de muito pra viver, sabe? Então, assim, e eles vivem muito bem, com certas condições, e as pessoas valorizam outro tipo de situação de vida do que é diferente do que a gente vive hoje, assim, aqui pelo menos no Brasil. Esse no âmbito pessoal, sabe? Para além do cinema. Sim. Você também pelo que você canta, né? Você faz bastante sobre isso
tudo ali fora da nossa realidade, né? Enfim, tomar banho no rio, né? Lavar roupa ali no rio. Assim, a gente não está acostumado, a gente está acostumado a ligar nosso chuveirinho, né? Elétrico, a quentinha, né? E ali eles fazem ali, dependendo se faz frio ou se faz calor, apesar que lá a temperatura não varia muito como daqui de São Paulo, né? A outra coisa também é essa coisa deles comerem só peixe com biju, pra mim foi muito chocante, assim, sabe? A gente tem milhões de coisas pra comer, né? Sobretudo industrializado, como salgadinho, não sei o que, tanta coisa pra comer, né? Que a gente tem, mas a gente tem, tipo, eu tomo café, leite, café, pão, né? Depois almoço sempre arroz, feijão, sempre tem uma proteína diferente, carne, frango, né? Peixe. E eles ficam sempre comendo peixe com biju, assim, peixe com biju, o tempo inteiro. E eles não têm horário para almoçar, jantar, tomar café, eles comem o tempo inteiro. Não é que nem a gente tem café da manhã, almoço, jantar, café da tarde. Então isso pra mim é um tanto quanto diferente, né? Assim, não é chocante, mas é diferente. E, enfim, é uma vida mais natural que a gente que tá na cidade, assim, né? Sem internet, a gente só vive sem internet, a gente já não vive mais sem internet, não vive sem nossos celulares, né? Imagina viver sem internet. Virou quase que a nossa roupa, né? Sim, quase com a nossa roupa. A gente não vive sem o celular. Então, pelo menos isso pode ser até chocante. Você lembra alguma coisa com ela, que você fez com ela aqui? Ou você já fez o seu documentário com ela? Eu já fiz o cinema né? Que fez bom e foi primeiro mexer né? Nos equipamentos que fez uma mini vídeo do nosso contexto, né? E o de direção eu lembro muito daquela filmagem que atividade, né? Que você fez a filmagem uma vez, a filmagem e uma vez a direção. Eu, como sou essa vida, eu já levantei a mão para direção, lembra? Sim. Sim. Era uma oportunidade, né? Treinar ali. Foi legal, foi bem legal. A gente teve duas situações, viu? Dois momentos, né? Um em 2021 e outro em 2022, né? Sim. Em 2021 a gente fez totalmente online, Sim. totalmente à distância. Eu não conhecia ninguém pessoalmente, né? Por conta da pandemia, a gente resolveu fazer tudo à distância. E aí eles gravaram, que como a Alicia disse, um vídeo sobre o contexto, né? Sobre como era o cotidiano nosso, né? Na época. Vocês fizeram em casa com os celulares, né? E a gente fez todo esse processo à distância. E depois, como foi liberado, né, a pandemia, né, todo mundo já tinha tomado a vacina, a gente passou a ser presencial e assumir novamente pela oportunidade de ter a oficina. E aí a gente quis elaborar de uma maneira diferente com a questão dos equipamentos, de poder tocar, né, que na pandemia vocês não podiam, a gente estava à distância, né? A gente trouxe alguns equipamentos aqui, vocês puderam mexer nos equipamentos. E a gente pôde testar, né, experimentar a questão de fazer uma gravação de um curta. E essa coisa da edição, né, de sentir como que é, depende de qual é a intenção que a gente quer dar no filme, a gente edita de uma forma, né. Tudo isso a gente pode fazer no cinema, né, porque é uma obra de arte, como uma pessoa pinta um quadro, né. A gente também pode fazer isso no filme, a gente pode dar uma intenção ali pro filme que a gente quer gravar, da maneira que a gente quer contar, né, foi tudo isso que a gente fez aqui, né, foi bem legal. Foi. Aí, uma pergunta, como foi na
esse ano nem foi pela FEAC. Eu fui selecionada para um edital do Estado de São Paulo para dar umas oficinas, se chama as Oficinas Culturais do Estado de São Paulo. E eu fui dar uma oficina lá no DIC 4, se não me engano, né, que é um bairro bem aqui da periferia de Campinas. E eu fui lá e no fim das contas acho que tinha 3 pessoas participando. No final ficou uma pessoa participando. Então assim, quando tem uma pessoa, porque geralmente a oficina é uma atividade em grupo, né? Quanto mais pessoas é melhor. E aí ficou só uma pessoa, então só ficou eu e ela ali na oficina. Foi muito difícil, eu não tinha experiência também. E então foi meio que foi mais conversar e falar sobre coisas de cinema do que aprender alguma coisa específica ou passar alguma técnica específica para essa pessoa. Assim, não foi bom. No fim das contas. E aí depois, assim, aí depois você teve o convite da FEAC para fazer essas oficinas. E a primeira vez eu fui dar uma oficina lá no Jardim São Fernando também, que é um bairro da periferia de Campinas, mas é um bairro mais central, né? São Fernando está ali perto de uns bairros com mais poder aquisitivo de Campinas, ali perto do Shopping Guatemi, não sei se vocês conhecem. Então, assim, a gente foi lá, eu fui lá, era uma organização bem interessante, bem equipada, né? E era um grupo muito grande também. E foi interessante porque eu dei uma oficina de vídeo com o celular lá. E a gente trabalhou com todas as possibilidades que o celular pode gravar vídeo, umas coisas muito experimentais, assim. E os meninos assim ficaram muito doidos, muito malucos, queriam depois ficar fazendo filmes doidos e assim. Aí até a pessoa da gestora da FEAC falou, nossa, é interessante como a possibilidade de a gente fazer esse tipo de filme, mas talvez não seja muito interessante para a FEAC esse tipo de filme, né? Que a gente quer mais falar sobre território, que os participantes se reflitam sobre o território. E aí eu fui ajustando um pouco mais, mas assim, muita generosidade, né, da gestora da FEAC, entender meu processo também, e a gente foi adaptando, e quanto mais eu fui conhecendo, quanto mais eu fui passando pelas organizações, mais eu fui conhecendo do projeto, mais eu fui conhecendo das organizações, e fui chegando numa maturidade mesmo de projeto, assim, do Cinema Aqui, né, que é o projeto da FEAC. Então eu já cheguei aqui com bastante, já com repertório, que a gente fala, bastante bagagem já, né, para poder lidar com vocês. Apesar de que foi um desafio enorme quando a FEAC me convidou para trabalhar com as organizações com deficiência. E como eu comentei com vocês, eu nunca tive experiência com pessoas com deficiência, então eu estava muito mais aqui para aprender com vocês do que vocês aprenderem comigo. Eu aprendi muito mais com vocês do que vocês comigo, com certeza. Com certeza. Porque uma coisa é trabalhar com jovens que estão apenas em vulnerabilidade social, mas não têm nenhum tipo de deficiência, que é muito diferente. Como foi trabalhar na parte de filmagem na pandemia? Então, pra mim foi muito bom, sabe? Porque eu já tinha muito conhecimento dessa coisa da distância, de gravar à distância, com uma coisa da videochamada. Mas a parte da filmagem, assim, vocês fizeram filme nessa parte, lá como não podia sair de casa, nada, ou foi mais? Não, essa parte não paralisou tudo, não fiz nada. Eu, especificamente, não trabalhei com nada disso, de gravação. O que eu trabalhei foram com as oficinas à distância, e o pessoal gravava na casa, e a gente, sabe, isso daí foi o que eu gravei. Mas eu já tinha experiência, né, por trabalhar em casa e trabalhar à distância, eu já tinha muita experiência em trabalhar com plataformas de vídeo, né, de videochamada, de vídeo. Então, quando chegou a pandemia, foi bem interessante poder pôr esse conhecimento, né, e para as pessoas e compartilhar sobre isso. E aí foi um momento de virada mesmo na minha carreira, assim, pandemia. Sim, mas por exemplo, na pandemia, assim, o que você pensou? Ai meu Deus, ou vai dar tudo certo, vamos que manda, que eu tô pronta. No começo foi, ai meu Deus. No começo foi, ai meu Deus, porque eu tinha vários trabalhos, todos foram cancelados e
E aí eu morava em São Paulo, né? E aí eu tive que voltar para Campinas, isso, porque era online e tal. E daí comecei a trabalhar online. Falei, não, vou voltar para cá, voltei para Campinas, para ficar mais tranquilo, né, aqui no interior. E aí eu fui repensando também a minha carreira na pandemia, né? Porque antes eu trabalhava com cinema mesmo, né? Um filme tipo, grandes produções e tudo mais. Aí eu falei, não, cara, eu quero trabalhar com equipe pequena, que seja, né, que trabalhe com essa questão do impacto social mesmo, né? E aí eu comecei a repensar a minha carreira. E a oportunidade que a FEAC me deu de fazer as oficinas, de poder fazer as oficinas online, foi muito importante para mim nesse momento. Foi muito importante mesmo. E aí foi que... Como você disse quando chamou você da FIAC para trabalhar com as ONGs? Você falou que é um público diferente, pessoas com deficiência, com jovens da periferia. Deu receio, deu opa, não vou me arriscar, ou você quis essa oportunidade? Vai, eu sei fazer. Como foi isso? Sim, foi assim, foi uma oportunidade mesmo. Não tive receio. Eu só tinha mais uma questão do tipo como eu me comportaria, né? Como eu me comportaria nesses lugares, assim. Porque é isso, a gente está em uma sociedade que parece que está tudo dado, né? Tudo parece que está certo, mas não está, né? Né? E aí quando a gente chega nesses lugares, a gente vê. E aí o meu temor era mais não saber passar alguma coisa de preconceito mesmo, sabe? Algum momento ruim ali, por não saber, por desconhecimento, por não ter, a gente fala hoje em dia, letramento, não saber, não conhecer. Meu temor era mais esse. Mas a única atitude que eu saberia que eu tinha que ter era de escutar e de observar, mais do que falar. Então, eu cheguei nas instituições das pessoas com deficiência, conversei muito antes de vocês me conhecerem, eu entrar ali para dar a oficina para vocês, eu tinha conversado muito antes, para poder entender, né, como que funcionava e tudo mais, né. Espero não ter cometido nenhuma grande questão dentro das organizações, que é isso que eu disse para vocês, eu aprendi mais com vocês do que parece, né, parece que vocês aprenderam, mas eu aprendi mais com vocês do que vocês aprenderam comigo. Você pode ter certeza disso. Então, mas foi uma grande oportunidade que a FEAC me deu, que eu estou aqui até hoje, ó, com vocês, convidando para o cinema. Foi uma super oportunidade, não, sem dúvida. E isso, não tem um antes, né? Só tem um depois. Eu acho que depois dessa experiência, já a minha trajetória profissional vai ser marcada por isso. Assim, eu me interesso pelo assunto da acessibilidade, eu me interesso pelo mundo das deficiências agora. Eu tenho ido nos lugares, escutado, visto filme, conversado com pessoas, porque é um assunto que me interessa. Então isso só foi despertado porque em algum momento eu pisei aqui dentro. Sim. Né? Se eu não tivesse pisado aqui dentro, talvez não ia acontecer. Né? Então eu me joguei, não tive temor não. Aconteceu alguma coisa diferente lá com vocês lá, ou nunca assim aconteceu coisa estranha, assim, diferente? Em que sentido? Diferente? Errado, coisa errada. Foi gravar ou foi escolher uma coisa errada, filme no lugar errado? Ah, sim, isso sim. Acontece, né? Mas a gente tem que estar... Também na vida, a gente tem que estar aberto a errar, né? O errar faz muito parte do aprendizado, né? A gente não pode se acertar sempre. Se a gente tiver certeza de tudo na vida, não tem graça, né? Então a gente vai e fala, tá, eu tô ali. Se errar, peço desculpas, vou tentar corrigir, né, na próxima e continua, né? Então assim, claro que já aconteceu de escolher filme e passar no lugar errado. Do tipo, nossa, a pessoa tá lá vendo e fala, meu Deus, eu falo, vixe, não era pra aquele lugar e acabou, enfim. É assim mesmo.
E foi. E foi. Né? E aí a gente tentando uma próxima não fazer, né? Certo? Certo. Ai, gente, é isso. Acho que é isso, né? Então é isso. Então, agora a gente está com as considerações finais. Obrigado, Juliana, por participar conosco. É só você. Vai falar. Do campo quer continuar? Deixa eu ver. Eu tava. Obrigado, agradeci. Se quiser passar. É só vocês compartilharem, curtir nosso vídeo e se quiser deixar suas redes sociais para eles saberem mais um pouquinho de você lá, do que você trabalha, pode deixar. Ah, legal. As minhas redes sociais da produtora é galápaga.filmes. Tá? Podem ir lá nas nossas redes sociais, no Instagram. E o meu pessoal é Bronju.